E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Aqui estamos. Nosso conteúdo hoje é muito tranquilo mesmo, viu? E, é claro, estou aqui para justamente te ajudar nesse processo, que é justamente falar sobre o nosso material de produção textual, tá? Como os nossos alunos, tanto do modo online quanto do modo presencial, eles precisam andar lado a lado em relação ao conteúdo, gostaria de lembrar o seguinte. Aqui onde temos capítulo 1 e capítulo 2, nós temos algumas propostas. Alunos, não esqueçam que essas propostas são propostas importantíssimas. Vocês precisam tê-las em mão, tá? Nós temos aqui o seguinte, resumo versão enxuta do original. Lembrando que esta parte sobre resumo também consta no livro didático, tá? Só que lá no livro didático são apenas comentários. Aqui no nosso livro de atividades de produção textual, a situação é mais completa. Já trabalhamos a proposta de número 1, tá? Sobre o desafio da concisão. Já trabalhamos a proposta de número 2, sobre o desafio da sumarização. Hoje, então, nós vamos partir para a proposta de número 3, sobre o desafio de reportar. É muito simples, muito tranquilo, e você vai fazer essa atividade assim rapidinho. Toda vez que nós vamos reportar, na verdade você reporta o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. E reportar é um tipo de resumo. Quando você assiste a algum filme, por exemplo, se você assistiu ao filme do Harry Potter, vamos colocar o filme do Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que é o meu filme preferido, inclusive. Você vai observar ali o seguinte, você assiste ao filme de 2, 3 horas, mais ou menos, e se alguém perguntar de você se você gostou do filme e por quê, você vai dar a sua visão daquele filme. Só que você acaba fazendo o tipo de resumo, porque você vai dizer o seguinte, olha, ali no filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o professor Dumbledore morre, mas antes dele morrer, ele vai em busca de Horcrux com Harry Potter, encontra a Horcrux, que ela é falsa, tá? E você vai comentando, discutindo. É nesse mesmo filme que o Lord Voldemort entra em ação, ele fica mais forte durante o filme e você vai narrando. Você, ao mesmo tempo que narra, você vai resumindo aquilo que você assistiu. O nome disso é reportar. No início nós estudamos resumo. Depois nós partimos para a sumarização. E agora nós chegamos ao aspecto do resumo, que é a reportar, tá? Ao fato de reportar. E aí nós temos o seguinte, o nosso livro diz, o desafio de reportar. Reportar no contexto deste capítulo é resumir as ideias de um texto base, respondendo a seguinte questão. Se você tivesse de reportar a tirinha a alguém, o que você reportaria? Aqui, ó, vamos ver a tirinha, que é o texto de número 4. Nós vamos ler, e se você tivesse que falar sobre essa tirinha para outra pessoa, como que você falaria, tá? Ou vamos a um outro exemplo. Aqui em minhas mãos, eu tenho o meu celular, né? O meu celular está aqui, eu sei as funções dele e tudo mais. Ele tem um sistema operacional, que é o iOS. É um iPhone. Uma pessoa interessada em comprar um iPhone vai chegar com você e perguntar bem assim, olha, fulano, você tem iPhone. Poxa, queria comprar um. O que tem de bom no iPhone?
Aí você vai responder: olha, o processador é esse, ele responde rápido, não trava, ele tem uma memória X. Você vai sintetizando, resumindo as características principais do iPhone, com o objetivo de que aquela pessoa conheça as características e ao mesmo tempo que ela compre também um aparelho, né? Então, de uma maneira muito geral, eu tenho uma ideia daquilo que eu quero dizer ou do que eu quero falar e eu digo com as minhas próprias palavras de uma forma resumida, tá? Vamos ver o que acontece em relação ao texto. Observe, texto 4. Olá, meu nome é John Arbuckle. Sou desenhista de animação e este é o meu gato Garfield. E é o Garfield por pensamento, né? Olá, meu nome é Garfield, sou um gato e este aqui é meu desenhista John. Aí volta para o desenhista. A nossa única preocupação é divertir você. E o Garfield, comida. Pelo desenrolar aqui da tirinha, como no primeiro quadradinho aqui, nós temos a fala do desenhista e em seguida a fala do Garfield, também concomitante à fala do desenhista. O desenhista fala uma coisa e o Garfield fala outra com as mesmas palavras. Com as mesmas palavras, sem quebrar a linha de ideia. No terceiro, então, nós esperamos aqui o Garfield falar que a única preocupação dele também é divertir você, né, o leitor. Só que aí há uma quebra de sentido, porque ele fala comida, que a única preocupação dele é comida, ele não está nem aí para diversão, tá? Mas ao mesmo tempo se torna divertido, porque você acaba tendo ali um contato de humor com a fala do Garfield, tá? Então, houve uma quebra. Observe que essa pergunta não espera uma resposta metalinguística, que é justamente o que ocorreu aqui. No segundo quadrinho, o Garfield responde ao que o John fala no primeiro quadrinho. Responde com as mesmas palavras e dando a ideia de que ele vai fazer basicamente o que ele é apresentável basicamente da forma como ele foi no primeiro. No terceiro, há uma quebra. E essa função metalinguística é uma função que nós temos aqui no nosso material comentário. Ocorre quando usamos o código linguístico para falar dele próprio, explicando ou analisando, tá? Aqui, a quebra de expectativa ocorre porque o Garfield não explica também da mesma forma que o John, tá? E aí o nosso material diz, ou seja, uma resposta que explica como você faria o resumo, dizendo eu diria que, ou falaria que, ou reportaria que, etc. Tá? O que se espera é que você faça a retextualização das ideias do texto fonte ou texto base, que reorganize as ideias do texto, sintetizando-as, não apenas diminuindo a extensão do texto, mas de fato sumarizando essas ideias. Veja uma sugestão. Na tirinha de Jim Davis, as personagens John Arbuckle e seu gato Garfield, né? Aqui tá Garfield, né? Houve só um erro aqui da editora. Gato Garfield apresentam-se ao leitor dizendo seus nomes e o que fazem. Ambos usam o possessivo meu para referir-se ao companheiro de quadrinhos e divergem sobre o adjetivo da existência deles. Os de John, divertir o leitor, e o de Garfield, comer. Você vai escrever para mim como se eu perguntasse de você assim: Fulano, o que você entendeu da tirinha? E aí você vai escrever nesse espaço que você entendeu. Claro, não sintetizem demais, não sintetizem em uma linha, 2 linhas. Não, tá? Façam como se... Lembra do exemplo do iPhone? Que eu digo? O iPhone tem isso, isso e isso de característica. Você vai dizer basicamente a mesma coisa. A tirinha apresenta 2 personagens, tá? Um personagem é o John, o outro personagem é o Garfield, tá? E aí você vai descrever nesse espaço aqui. Claro, de uma forma muito breve, mas que também não seja breve demais, como se fosse 1, 2 linhas, tá? Porque você não está sumarizando, você está reportando, ok? Você vai fazer isso aqui, neste espaço que segue aqui na página de número 9. Em seguida, na página de número
10. Nós temos aqui um texto, que é o texto 5, e é chamado de bike iluminada. Eu vou ler o texto, porque assim nós conseguimos trabalhar de forma, como eu posso colocar, lado a lado, tá? Vamos ver. Bike iluminada. Imagine-se pedalando à noite pelas ruas, quando de repente você é interceptado por um policial. Interceptado, a gente tem uma ideia de parado, né? Quando você é parado por um policial. Porque sua bicicleta está sem iluminação. Eita! Mas, ou em vez de lhe aplicar uma multa, a autoridade dá luz à sua magrela. Luz à sua magrela? Opa! Magrela, pelo que nós estamos observando, parece ser a bike, né? A bicicleta. Porque, ó, magrela, bicicleta, a bicicleta, aparentemente, nós temos a ideia de magra, né? Parece brincadeira, mas essa é a proposta do mais novo projeto implantado pela Prefeitura da cidade de São Francisco, Estados Unidos, em parceria com a organização sem fins lucrativos San Francisco Bicycle Coalition, chamada de Lights Up the Night, traduzindo em miúdos, Ilumine a Noite, para entregar centenas de luzes dianteiras brancas e luzes traseiras vermelhas aos ciclistas que se encontram pedalando no escuro. A primeira ação ocorreu entre novembro e dezembro de 2011. Na hora do rush, policiais, funcionários e voluntários do projeto acenam aos ciclistas sem iluminação e entregam os aparatos para que os encaixem na magrela. O rush aqui, nós temos a ideia de que na hora da parada, né? Na hora da parada, ou na hora ali, não investigação, mas na hora de entregar os objetos, né? Então nós temos aqui o rush. Entregam os aparatos para que os encaixem na magrela. Olha, a magrela de novo fazendo referência à bicicleta. Faremos de novo nesse ano, nos dias em que começa a anoitecer a partir das 17 horas, hora em que as pessoas voltam do trabalho para casa, conta Lea Shawon, diretora executiva da ONG. A ideia é não só tornar a pedalada mais segura, mas também atrair mais pessoas ao estilo de vida sobre duas rodas. Muito bacana, né? Muito bacana. Aqui no Brasil, nós não temos isso de forma, vamos colocar, de forma muito... não é que seja segura, mas de uma forma mais sustentável, tá? E de forma mais obrigatória também. Por quê? Se você anda ali pela estrada da Ponta Negra, aqui em Manaus, você vai ver pessoas que andam de bicicleta. Durante o dia, elas andam bastante de bicicleta, tá? Durante a noite, elas já não andam. Poucas pessoas andam de bicicleta ali na estrada da Ponta Negra. Elas andam de bicicleta na parte que corresponde à praia da Ponta Negra, aquela avenida principal. E algumas bikes, elas aparecem, na verdade, os ciclistas, eles utilizam bicicletas sem iluminação. Mas isso é arriscado, porque se um carro vier atrás, ele não consegue ver que ali tem um ciclista pedalando, tá? Isso pode ser prejudicial tanto para o ciclista quanto para o motorista que segue atrás. Sem, então, uma fiscalização adequada, todos os dois eles estão e correm em perigo, tá? O ciclista, se ele for parado, ele pode ser justamente, vamos colocar assim, autuado por uma questão de que, você está sem a iluminação. Nós temos uma legislação que diz para que você utilize a iluminação e você não está seguindo essa diretriz, essa norma de segurança, essa lei. Nos Estados Unidos, eles têm também a mesma legislação, na verdade não idêntica, mas de uma forma que auxilie também o ciclista a entender que há regras. Aqui, então, nós vamos observar que o que consta é que, momentaneamente, esses ciclistas que não têm iluminação nem na parte dianteira, nem na parte traseira, eles, então, são parados pela polícia e, ao mesmo tempo, a ideia que nós temos é que eles vão ser multados.
Mas a polícia, então, com uma parceria com a organização chamada de San Francisco Bicycle Coalition, tá? Eles, então, entregam iluminação para o ciclista, para que eles coloquem na magrela, que é chamada de bicicleta. Assim, então, eles, ao mesmo tempo, contribuem para a segurança do ciclista, do motorista, para que não haja nenhum tipo de acidente, e, ao mesmo tempo, possa atrair pessoas ao estilo de vida sobre duas rodas, que no caso, andar de bicicleta. Eles, então, fazem esse tipo de, vamos colocar assim, de situação, de processo, para que as pessoas andem menos de carro e andem mais de bicicleta. Interessante, né? Muito interessante. É um texto da Débora Didonné e outros autores, ideias bem temperadas, vida simples, tá? E aí chegamos aqui à questão de número 1, que diz: seu primeiro desafio é reportar o texto Bike Iluminada a um colega, tá? Como vocês estão no modo online, não é possível, mas eu consigo fazer no modo presencial. No modo online, mas não se preocupem que vocês não vão trabalhar essa questão, não, tá? Vocês vão trabalhar essa questão, e eu vou dizer em que momento. E aí chegamos aqui às práticas de reflexão sobre a língua. Releia a passagem a seguir. Imagine-se pedalando à noite pelas ruas. Por que foi utilizado o acento denotativo da crase em à noite? Olha, muito bom. Essa pergunta, na verdade, ela é muito boa, tá? Porque nós temos a preposição a mais artigo definido a, tá? Que indica, inclusive, noite é uma palavra feminina e nós temos essa explicação aqui. E o termo à noite é um adjunto adverbial de lugar, tá? Então, nós temos esses dois motivos aí para que você escreva aqui na questão de número 2. Por que foi utilizado o acento denotativo? Porque há uma preposição a mais artigo definido a, ok? E o outro motivo é porque é um adjunto adverbial de... Eu falei de lugar? É de tempo, tá? De tempo. Se eu falei de lugar, desconsiderem, é de tempo. 3. Em autoridade da luz à sua magrela. O acento denotativo de crase, da crase, é obrigatório porque há uma contração da preposição a com artigo a. Sim, obrigatório. Facultativo? Vamos pensar o seguinte. Pensem comigo. Facultativo porque diante de pronome possessivo, o artigo também é facultativo. Neste caso, porque há um pronome possessivo, tá? Você pode ou não usar o acento denotativo da crase. Neste caso específico, a letra A você não vai marcar, você vai marcar a letra B, tá? Que é facultativo, ok? 4. Nos dois exemplos a seguir, a ausência do acento denotativo da crase pode ser justificada pela mesma razão. Que razão é essa? Nos dois exemplos a seguir, a ausência, a falta do acento. O ciclista começou a pedalar e 2. Estou acostumado a andar de bicicleta. Aqui deveria vir um acento grave, indicando o acento denotativo da crase. Não deveria. Aí você vai escrever, porque antes de verbos não se usa acento denotativo da crase. Ok? Não se usa. E aí chegamos à questão de número 49. Eu falei que esse estudo dessa produção específica é um estudo bem tranquilo, né? Bem tranquilinho. Releia este trecho. A autoridade dá luz à sua magrela. Quanto à transitividade, o verbo dar na oração acima é, olha, quem dá alguma coisa a alguém. Esses tipos verbais, como é o caso do verbo dar, é chamado de verbo transitivo direto e indireto, porque apresenta dois complementos, tá bom? Vamos observar de que forma acontece. Acontece assim, ó. A autoridade dá o quê? Luz. A quem? A sua magrela. Objeto direto, a sua magrela, objeto
indireto. Dois complementos verbais significa que o nosso verbo ele é verbo transitivo direto e indireto. É verbo de ligação? Não. Transitivo direto? Não apenas. Verbo transitivo direto e indireto? Sim. É a letra C que você vai marcar. Ok? 6. O próximo desafio é resumir por escrito o texto Bike Iluminada. Porém, antes, registre essas informações. Eles o ajudarão na hora de reportar. O gênero de texto, vamos olhar aqui. Parece uma reportagem, né? Uma reportagem. Coloque em reportagem. O meio de circulação. Bem, ideia parece ser uma revista, pelo que nós temos aqui, ó. Ideias bem temperadas, vida simples. Revista. A data da publicação. Vejamos. Fevereiro de 2012. Autores. Débora Dieudonné e outros. Outros autores. Et al. Significa outros autores. O assunto. Gente, tá tranquilo. Tranquilo. É justamente entrega de luzes dianteiras e traseiras para ciclistas. Ok? 7. Após reportar oralmente o texto Bike Iluminada a um colega, faça um resumo. Depois de revisado, troque seu texto com o de colega para que seja lido e avaliado. Eu quero que você faça apenas o resumo. Só. Tá bom? Vamos ver o que diz aqui, produção de texto 3. O resumo é uma prática de estudo para conhecer melhor o conteúdo de um texto. Antes de fazer um resumo, é importante estudar o texto, destacando as ideias principais. Muitas vezes, ajuda a fazer um esquema para, a partir dele, escrever o resumo. Fique por dentro. Conheça os objetivos dessa produção de texto. A. Praticar a habilidade de reportar oralmente. B. Elaborar um resumo. Nós temos umas dicas. Releia o texto integralmente. Sublinhe as informações principais. Organize por escrito o seu resumo de forma coesa. E revise o seu texto. Né? Aqui você vai fazer um rascunho bonitinho. E você vai lá no final do seu livro. Vamos lá, vou passar. Vou passar devagar porque eu quero que você entenda. Porque alguns alunos ainda não entenderam o objetivo dos formulários de produção textual. Proposta 6, nós vamos trabalhar. Proposta 7. Aí nós chegamos aqui à proposta de número 8. Por aqui, proposta 8. Vamos continuar no final do seu livro de produção textual. Você vai ter, então, estes formulários. Formulário de produção de texto. O que você fez na produção 1, você vai passar a limpo aqui. E, consequentemente, aqui é a sua ficha de avaliação. O que você fez na produção 2, você vai passar aqui. Consequentemente, a sua avaliação. O que você fez na produção de texto 3, você vai passar para cá o texto definitivo. É aquele texto que você vai escrever para que eu avalie, tá? Lembrando que essa avaliação ela é importante para sua nota de língua portuguesa. E não esqueça que aqui atrás você tem que fazer uma ficha de avaliação. Avaliação do aluno e aqui vai ser a minha autoavaliação. Ou melhor, a minha avaliação sobre o seu texto, ok? Não entreguem esse material em branco. Muitos alunos fizeram isso no primeiro bimestre e eu tive que pedir para muitos alunos, então, atualizarem, porque faltava entregar formulário de produção textual, ok? Voltando, então, aqui, deixa eu colocar aqui. Aqui nessa parte do sumário do nosso livro de atividades de produção textual, nós temos aqui resumo, lembrando que nós trabalhamos a proposta 1, a proposta 2 e hoje foi a proposta 3. Para que você não fique em dúvida, a proposta de número 1 foi sobre o desafio da concisão, tá? Concisão é a ideia central de um texto, ok? Então,
Prestem bem atenção nisso. Proposta 1, nós temos nesta proposta uma produção de texto, que é um resumo, tá? Sempre a última pergunta. Ó, proposta 1, vamos lá. Bem aqui, ó. Nós temos o texto sobre o sono da adolescência, ok? Aqui a pergunta de número 8 é a última pergunta da proposta de número 1. Qual é a produção textual? Um resumo do texto, aqui, ó. Sono na adolescência tem que ter 15 linhas. Aqui você vai fazer, então, o seu rascunho e lá no formulário que eu acabei de apresentar, você vai escrever o seu texto definitivo. Proposta de número 2. Novamente, a proposta de número 2 diz respeito à sumarização. Alguns alunos me perguntaram o que era sumarização, e aí eu entendi o quê? Ou não assistiram à videoaula, ou não leram, que no próprio material tem. Gente, não adianta fazer o material sem assistir a videoaula, ou fazer por fazer. Você perde uma porcentagem, vou colocar assim, do que eu quero trazer para vocês. Senão a figura do professor seria uma figura em vão. Então, levem isso a sério, tá? Levem muito a sério. Sumarizar, está aqui, sintetizar, reduzir ao essencial. E aqui eu tenho alguns exemplos de sumarização. Muitos alunos não prestaram atenção no que eu trouxe na questão de número 1 e na questão de número 2, tá? Vou dar um exemplo. Se é sumarizar, é sintetizar, então eu tenho aqui, ó, C, a glândula pineal é afetada pela luminosidade dos aparelhos eletrônicos, tais como smartphones, laptops, tablets, TVs, computadores. Como que eu posso sumarizar? Eu tiro os exemplos, eu apago os exemplos. Fica como? A glândula pineal é afetada pela luminosidade dos aparelhos eletrônicos. Ponto. Tudo isso sai, tira, eu tiro, tá? Eu, então, apaguei os exemplos. Quando eu venho aqui, ó, quadro de procedimentos utilizados na sumarização, eu fiz um apagamento de exemplos, então a letra C. Foi na letra C, ó, que eu tirei os exemplos, tá? Então, muito cuidado com isso, gente, muito cuidado. Eu entendo que, às vezes, são muitas atividades, mas eu expliquei essa atividade, tá? Então, eu vou entender que foi uma falta de atenção sua, ou que você não assistiu a minha videoaula, e aí fica um pouquinho complicado, né? Então, levem a sério. A última a última pergunta, que é a pergunta de número 7, tá? É a pergunta que diz respeito à produção textual. A proposta 2 tem uma produção, que é a produção 2, tá? Página de número 8, questão 7. É um resumo de 3 linhas. Qual é o texto? Do texto nada se cria. Aqui, ó. Tá? Por favor, gente, levem a sério. E aí chegamos na proposta 3, que foi a proposta de hoje, sobre o desafio de reportar, tá? Também tem na última questão uma produção textual, a questão de número 7. E a produção textual é sobre um resumo, tá? Você, então, eu li com você, fiz questão de ler o texto Bike Iluminada. Desta leitura, você então vai resumir o texto, certo? Não precisa trocar com nenhum colega, não precisa fazer nada disso. Eu quero apenas que você resuma o seu texto, tá? Bike Iluminada a um colega. Resuma aqui. Aqui você pode fazer o seu rascunho, mas lá no formulário de produção textual que eu mostrei hoje, você vai escrever o seu texto definitivo. E aqui, então, nós concluímos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu coloquei aqui. Eu voltei a explicar algumas situações porque muitos de vocês não tinham entendido. Peguei muitos livros em branco, então vamos nos organizar.
Nada de livro em branco a partir de hoje, tá bom? Assistam a videoaula com carinho e dúvidas me procurem, desculpa. Me procurem no privado. Ok? Aguardarei vocês então na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus, se assim Ele quiser. E até a próxima aula. Tchau, tchau, turma.